Com a fala, o deputado federal Pedro Aihara. Senhoras e senhores, muito bom dia. Para mim é uma honra, um prazer enorme receber todos vocês aqui nessa casa, porque essa casa pertence a todos vocês. Gostaria aqui de cumprimentar a todas as autoridades e colegas também parlamentares presentes na pessoa do Sanderson, a quem também parabenizo pela iniciativa. E minhas palavras elas vão ser muito breves. Eu gostaria aqui de rapidamente contar uma história que até de um agente que está aqui, que é do Elias. Cadê Elias? Levante por gentileza aí. O Elias, ele é um agente socioeducativo de Minas Gerais, no meu estado, e recentemente ele acabou sofrendo, durante o trabalho dele, um ataque de um adolescente. Esse adolescente, ele acabou agredindo o Elias, e em decorrência disso, Elias ele teve um ferimento na cabeça, está com os pontos ainda na cabeça. E um detalhe muito importante, o Elias ele teve uma dificuldade muito maior em se defender, porque não tinha nenhum tipo ali de equipamento de proteção individual adequado àquela situação, não tinha um espargidor, não tinha um escudo, teve que fazer uma contenção realmente com a própria força física de seus colegas. E um outro detalhe muito importante é que Obrigado, Elias, pode sentar. E o outro detalhe muito importante é que esse adolescente em questão, ele media 1,90 m e pesa aproximadamente 180 kg. Então vocês imaginem o ataque de um adolescente como esse sobre um agente que estava ali no cumprimento de seu dever e que, diante de uma situação daquela ali, inclusive estava com seus colegas em número inferior à quantidade de adolescentes que eles estavam conduzindo, você imagina o nosso agente passar por uma situação dessa. Infelizmente, isso é uma situação que aconteceu com Elias, mas que acontece todos os dias. Nessa semana também em Minas Gerais, que obviamente por ser meu estado eu acompanho com proximidade muito maior, a gente também teve uma tentativa de um motim, de uma rebelião, que foi muito bem contida pelos agentes que lá estavam, mas mais uma vez foi exposto o nível de risco que esses agentes eles trabalham. E por que a gente fala sobre isso, gente? Porque muitas vezes, quando a gente fala do sistema socioeducativo, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de compreender exatamente qual é a realidade do trabalho de cada um de vocês. Então são pessoas ali que fazem verdadeiros milagres dentro de unidades, que muitas vezes não têm estrutura, não têm condições de trabalho adequada, e no final das contas, quem menos acaba tendo direito é o agente. Então qualquer atitude do agente, ela é extremamente fiscalizada, e deve ser fiscalizada, não há problema nenhum nisso, mas é principalmente condenada às vezes diante de uma sociedade que não compreende o real valor dessa tarefa e principalmente as peculiaridades e as dificuldades. Quando a gente vem aqui para uma frente parlamentar como essa, é principalmente para resgatar esse sentimento de esperança, de dignidade, que a profissão dos senhores e das senhoras precisa ter. E eu digo isso com uma tranquilidade muito grande, porque a gente sabe que muitas questões aqui dentro do Congresso Nacional, elas acabam entrando em disputas ideológicas. E muitas vezes eu sou um defensor muito árduo em relação a direitos que são direitos fundamentais do nosso agente socioeducativo, como integrar o SUSP, o projeto de lei de minha autoria, o projeto 631 do ano passado, como também a situação do agente socioeducativo ele ter o direito dele ao porte de armas e a outras prerrogativas de segurança pública. E quando a gente fala isso, a gente não quer de forma nenhuma deixar de conhecer o papel didático, o papel educador, o papel pedagógico que o agente socioeducativo desenvolve, com todo respeito ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que a gente precisa também reconhecer a realidade na qual esse agente ele se coloca. Porque tem muita gente boa, muita gente bem instruída, que fica discutindo a realidade do agente socioeducativo sem de fato conhecer o que esse agente socioeducativo ele passa dentro de uma unidade, tendo que lidar muitas vezes com um adolescente de difícil contenção, um adolescente agressivo, um adolescente muitas vezes que faz diariamente ameaças de morte em relação a esse agente. Nessa situação que aconteceu lá em Minas Gerais, a gente teve esse tipo de problema. Então, quando a gente faz um movimento desse como frente parlamentar, é principalmente para a gente poder mostrar para a sociedade o que de verdade acontece no chão da fábrica, na ponta da lança, dentro da unidade. E isso é fundamental para que a gente consiga convencer as pessoas e consiga convencer nossos próprios pares. Porque tem muita gente aí, tem muito colega parlamentar que se diz um defensor do sistema socioeducativo, mas quando de fato
precisa estar na linha de frente votando as pautas que são do interesse do sistema socioeducativo, acaba realmente se escondendo, se camuflando e não realmente mostrando aquilo que veio. Então a palavra hoje é a palavra de reafirmação, de força e principalmente do reconhecimento e da valorização do trabalho de cada um de vocês. E eu digo isso, gente, porque mais uma vez a gente precisa superar todas essas diferenças partidárias, ideológicas, de compreensão do sistema, para de fato conseguir entregar aquilo que vocês merecem e aquilo que também, que aquela criança ou adolescente tutelado ali, eventualmente pelo nosso sistema, também precisa ser destinatário. A gente tem pessoas muito competentes em todos os níveis, né? Tanto nas nossas unidades, tanto nas secretarias estaduais de Justiça e Segurança Pública, como também, né, no nosso SENASC, nosso Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Então a gente precisa, mais uma vez, parar com todas essas questões, que são questões muitas vezes periféricas, para se concentrar naquilo que é principal. E o que é principal, mais uma vez, é vocês terem condições dignas de trabalho. No que depender desse parlamento, nós estaremos aqui para defender isso. Nós confiamos muito no trabalho também de outros órgãos. Fico feliz de ver a Maiara aqui também, porque sei do seu trabalho, também fui aluno do INSPER também, sei da sua formação. Então que a gente possa se conectar e levar a bandeira do socioeducativo para o lugar onde ela merece, que é um lugar de reconhecimento, de valorização, de compreender que a função de vocês, ela consegue ser o exato epíteto de duas áreas fundamentais, que é a área da educação, mas também a área da segurança pública. E quando a gente reconhece vocês como verdadeiros profissionais da educação e da segurança pública, a gente consegue ter um sistema que funciona e ter um profissional valorizado na ponta da lança. Muito obrigado.